mundo. João Batista viu coisas que Adão não viu, que Noé não viu, que Abraão não viu, que os patriarcas não viram, que nenhum dos juízes de Israel viu, que Davi enxergou lampejos às vezes, que Isaías teve lampejos também às vezes, e que outros profetas também tiveram um lampejo. Mas João viu o que ninguém tinha visto, discerniu o que ninguém tinha discernido com uma clareza absoluta. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado desde antes que houvesse mundo. Ele tira. E ele é o que batiza. Portanto, a primeira coisa é despentecostalizar o significado de batismo com o Espírito Santo, que já é um condicionamento praticamente presente na cabeça de todo mundo que está aqui. Já teve até gente comentando aqui. Porque, para nós, hoje, depois de 2000 anos de corrupção de significados, em cada geração apresentando-se, aparecendo significados novos, tanto para o batismo com água, que já foi símbolo, deixou de ser símbolo, passou a ser a salvação em si, era o batismo, como na Igreja Católica durante séculos e séculos e séculos, como inclusive na própria Igreja Evangélica. Eu ainda peguei, há 50, 60 anos atrás, grupos tão radicais que diziam que sem o batismo correto, e o batismo correto era mergulhando, era por imersão. Se você tivesse sido batizado por aspersão ou efusão, você não estava salvo, porque a salvação era o batismo. E eu tive conversas horrorosas, escandalosas, com pastores de radicalização anabatista do passado que defendiam essa tese. Para os pentecostais já era outra coisa. De 1905, 1912 para cá, se desenvolveu a pneumatologia pentecostal, dizendo que batismo com o Espírito Santo era uma coisa que acontecia tendo o Pentecoste como simulacro. Portanto, ainda tinha aquela doutrinação que afirmava o seguinte: primeiro vem a cruz. Você já ouviu isso? Depois é que vem o Pentecoste. Aí eles diziam, não, você já está salvo. Mas o batismo com o Espírito Santo é o Pentecoste. Então você ainda está na cruz. Eu fui acusado, assim que eu me converti, por alguns pentecostais radicais e muito ignorantes, muito toscos, sem conhecimento bíblico nenhum, sem nada de Novo Testamento, sem compreensão teológica alguma, mas que tinham um arroto arrogante que dizia, irmão Caio, o irmão já é de Jesus, já se converteu na cruz, já teve a sua experiência com o Calvário. Agora está faltando o seu batismo com o Espírito Santo. E aí eu dizia, não tem ninguém que tenha encontrado de fato Jesus e a cruz, que não seja porque o Espírito Santo levou a essa percepção, a essa revelação, e mais do que isso, não tem ninguém que tenha chegado e compreendido o significado da cruz para si, como pacificação, justiça e consumação de todas as coisas, que não tenha sido batizado no Espírito Santo, na morte de Cristo, na cruz de Cristo, e que não tenha se levantado no poder de Cristo na ressurreição dele, mesmo antes do Pentecoste. O Pentecoste é só uma sequência histórica de fatos no livro de Atos dos Apóstolos,
mas não serve para fazer doutrinação sobre a presença do Espírito Santo na vida de ninguém, nem a presença do Espírito Santo trabalhando no mundo, sobre toda a carne. Ele nunca não trabalhou, nunca não esteve presente, nunca não converteu. É por isso que Davi diz no Salmo 51, não retires de mim o teu Santo Espírito. Não retires de mim o teu Santo Espírito. Ao contrário, ele pede, renova em mim, me dá um coração novo e renova em mim um espírito inabalável. E não fiques triste a ponto de que tu retires de mim o teu Santo Espírito, porque quem sou eu sem o teu Santo Espírito? Os salmos, como o Salmo 4, chega a falar do Pentecostes vegetal. Salmo 4, quando diz que é o Espírito Santo que é derramado sobre toda a criação, e as relvas brotam, e as flores se abrem, e as estações mudam. O Salmo 4 disse que esse é trabalho do Santo Espírito de Deus, todo dia, um Pentecoste universal que a gente assiste assim, assoviando, como se não estivesse acontecendo nada. Para mim, eu vejo o Espírito Santo em tudo, numa orquídea que está fechada e que se abre, na graça de Deus, numa fonte que brota, num choro de criança. Meu Deus, tudo é graça, é espírito. E é óbvio que tem aquela distinção em relação aos que lúcida e conscientemente invocam o Espírito, dizendo, eu quero andar e ser cheio do Espírito de Cristo. Mas a criação em Gênesis é uma metáfora utilizada por João Batista, por Jesus, por Paulo, para designar essa recriação, essa regeneração. E o batismo com o Espírito Santo repercute, ecoa. A água estava tudo sem forma e vazio, desconforme. O que havemos de fazer? Nossa vida é torta, conforme perguntaram a João Batista. E agora? Sem forma e vazios. João começa a modelar, começa a moldar como um oleiro de Deus. E aí o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Ele batiza com água para renovação, para recomeço, para refazimento, para regênesis, para recriação do coração, para novo nascimento de percepção. E diz, olha, o que eu estou fazendo é uma introdução, mas o Espírito está pairando sobre o meu batismo. E ele está chegando, e ele vai se derramar. E não muito tempo depois, logo a seguir, Jesus vem.